extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Ok, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela sua companhia. Este é o seu programa Paz do Seu Lar, onde todos os finais de semana você já tem um encontro conosco. E aqui vamos estar orando por você, abençoando a sua casa, também refletindo na palavra de Deus, como ela diz, medita nela dia e noite, e essa é a nossa meditação. E já lhe agradecemos a você que todos os domingos nesse horário está nos assistindo em nome do Senhor Jesus Cristo, aos irmãos do interior, de Fortaleza também. Como a palavra de Deus diz, em tudo dai graças, nós damos graças, porque esse final de semana nós não podemos ter culto presencial, mas temos online e vamos trabalhando. Estamos aqui com vocês já em nome de Jesus. Já é um culto na sua casa, tá certo? Porque nós louvamos, nós glorificamos o nome do Senhor Jesus Cristo, nós levamos o Evangelho, né? E dizemos para você que Jesus te ama. Continue conosco e daqui a pouco a gente vem com a palavra de Deus. Desesperado,
Muito bom dia a todos os nossos amados que estão ligados à nossa programação, nossa TV. Muito obrigado por nos permitir entrar no seu lar a esta hora da manhã. Né? Amém. Mas agora vamos para a palavra de Deus, né, pastor? Amém. Vamos ouvir. Nós temos aqui uma carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 10. Esta carta, parece que Paulo estava vivendo os dias atuais. Ele traz uma grande advertência para a igreja, principalmente, eu diria, diretamente à igreja, né? A igreja. Porque ele começa no capítulo 6, no versículo 10, ele começa, Paulo, dizendo assim: finalmente, fortalecei-vos na força do Senhor e no seu poder. Ele diz para a igreja: fortalecei-vos na força e no poder de Deus. Mas por que Paulo está preocupado nesse fortalecimento, nessa força do poder, né? Você está sempre ligado nas escrituras, está orando, está indo à igreja, está envolvido. Esta força que está no poder de Deus, por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra a carne nem sangue que nós temos que lutar, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Interessante. Resistir o dia mau. Se percebe que as pessoas sempre projetam dias bons, né? Vai dar certo, vai ser bom. Mas Paulo fala que nós temos que estar revestidos, unidos da palavra para resistir o dia mau. E o dia mau, pastor, chegou. E o que me chama a atenção, Paulo, para os irmãos, é que, na realidade, às vezes, o interessante aqui é que o dia mau, quando a Bíblia fala aqui, Paulo fala aqui dia mau, pode dizer que às vezes não quer dizer que o dia é mau para mim e para você. Pode ser generalizado, mas é o seguinte: mesmo numa situação dessa que é uma epidemia que está no mundo todo, mas na realidade há dias em que você sente a grande alegria. Eu me lembrei ontem eu vi um vídeo que dizia o seguinte: chegou o velhinho, a mulher dele voltou para casa porque não morreu da Covid, não morreu da doença. O que acontece? Ele chorava, era tanta alegria que eu sei que já estava com 5 mil visões, 5 mil pessoas compartilhamento. Quer dizer, então preste atenção, a emoção era tão grande, quer dizer, então para ele aquele dia ali foi um dia bom, um dia abençoado, um dia de milagre, um dia de maravilha. Entanto, para outras pessoas, vamos dizer, outro dia que foi para que estava indo postal, foi o contrário. Né? Quer dizer, era um dia mau. Então, o que acontece? Nem sempre o dia mau para um será o mal para o outro. E eu, como sou um otimista de nascença, né? Conhece aqueles otimistas que... Fortalecido na força do Senhor. Na força do seu poder. Para mim, eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz transformar o mal no bem. Eu não acredito nessa história de mal. O mal, ele existe para que nos traga um benefício, né? A gente vai ver, por exemplo, Abraão disse que Sara era irmã dele, entendeu? Para poder se sair de uma maneira, quer dizer, porque então naquela hora a situação foi difícil. Então às vezes você diz uma coisa que aparentemente, ou então está vivendo uma coisa que aparentemente é mal, mas não é um mal. Aquilo, como diz a história comum lá no meu interior, disse: rapaz, não há mal que há por bem, não diz que tem mal que vem por bem. Né? Então é esse mal que a gente está querendo fazer, que você deve transformar, né? E aqui, pastor, Paulo leva a seguinte questão: nós podemos tirar uma outra lição daqui, que é: se a pessoa é normal, comum e não tem Jesus Cristo, ela vai, o que está acontecendo? Um pavor. O mundo está em pavor. O vazio, as pessoas estão em pavor. A opressão. Exato. E este pavor está gerando ansiedade, está gerando depressão.
Por quê? Porque as pessoas não têm, pastor, aonde se fortalecer. Se você não tem Jesus, como é que você vai se fortalecer na força e no poder de Deus? Então, não tem conhecimento da palavra. Da palavra. E como não tem o conhecimento e não vive essa palavra, o que acontece? A pessoa está em estado desesperador. E é o que Paulo diz aqui, é uma grande advertência. Devemos estar sempre. Se você, meu amado, está ouvindo nesta noite, mas não está se fortalecendo na força do Senhor, nem no seu poder, comece a repensar sua vida, a levar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a participar da igreja, a vir à igreja. Cada momento que a igreja está aberta é um momento da gente estar se fortalecendo na força do Senhor e no seu poder. Porque imagine, pastor, a quantidade de pessoas desesperadas porque não tem um refúgio, não tem a força do Senhor para dar existência. O Senhor mesmo disse, o Senhor sempre foi envolvido com essa força. Eu procuro estar sempre buscando no Senhor a força, porque se não fosse realmente esta força que a gente obtém da palavra de Deus, de estar na igreja, de estar orando, de estar juntos, sendo fortalecido, a gente entre realmente em depressão, de ouvir tanta palavra, morreu, faltou oxigênio, morreu, faltou oxigênio. Então, e a fé, e o que é a fé? A fé não é pelo ouvir? A fé pelo ouvir. Né? Você vai ouvindo. Eu gosto do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo tem outro exemplo aqui que ele diz aqui em João, quando ele diz, o que é que vence o mundo? Em João capítulo 5. Isso. O que é que vence o mundo? A nossa fé. Quer dizer, aquilo que você acredita. Não é? Se você, na verdade, não renova a sua fé, a fé é o quê? É pelo ouvir. Você vai ouvindo. Então, as pessoas... É tão comprovado que você que fica ouvindo determinadas mensagens negativas, aquilo vai lhe colocando para dentro de você, e aquilo você vai, na realidade, repercutir no dia a dia. Exato. Então, geralmente as pessoas, né, geralmente as pessoas otimistas, as pessoas que acreditam, eles vivem bem porque ele costuma dar o laço por cima, como diz a história, né? Ele transforma. Não, rapaz, para isso aqui a gente vai perdoar e vai superar, né? Isso aqui vai ser um ensinamento. Eu costumo dizer que um degrau para a gente subir sempre cansa, né? Mas a gente só chega lá a subir, né? Verdade, Como é que você chega num lugar mais alto? Se você subir. E para você chegar lá, você vai encontrar algumas dificuldades, né? E precisa você resistir o dia mau. Exatamente. Resistir às palavras negativas, resistir à opressão. Para mim, eu sempre falo da opressão. Né? Inclusive, pastor, a neurociência, Goleman, ele diz o seguinte, que 40 minutos você está disposto a notícias negativas, o seu corpo ele perde a imunidade durante 24 horas. Então, é tão importante a gente dar o nosso ouvido não para ouvir coisas negativas, porque as pessoas já chegam logo, morreu, faltou oxigênio, vai morrer mais 50, apareceu uma nova cepa do vírus, uma nova mutação. Então, todas as notícias são no sentido de causar pavor. E olha como é interessante quando ele diz aqui, pastor, pois ele diz assim, a nossa luta não é contra o sangue, mas contra os demônios. Então, quem provoca essa onda são os demônios. O trabalho de Satanás é esse, roubar, matar e destruir, né? Exatamente. Quer dizer, é o que a Bíblia diz, é a palavra do Senhor diz, né? Ele ainda diz aqui uma coisa que a gente tem que observar, que ele diz assim, a nossa luta não é contra a carne, ou seja, eu não posso ficar denegrindo, gritando, falando mal das autoridades constituídas. Porque o médico está errado, o governador está errado, o vereador está errado, o deputado federal está errado, o senador... Não, ninguém. A nossa luta não é contra o homem que eu vejo, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes. Se alguém está errado, não é o governador, é o que está por trás dele. Né? E a Bíblia manda a gente orar pelas autoridades para que Deus revele, converta e liberte, né? Pastor, mas eu sei que o cara é desonesto. E aí o senhor diz que aí a gente ainda vai, né? Eu sei que o cara é mentiroso, né? Mas acontece o seguinte, quem colocou o mentiroso lá, né? O mentiroso não foi sozinho, não. Um amigo meu disse que um tatu só bota em cima do muro se o cara colocar, ele não sobe, não. Então, quem coloca é o povo. Então, nós precisamos o quê? Orar pelo nosso país,
orar pelas nossas autoridades, orar pelos pastores da igreja, orar pelos administradores da casa do Senhor, orar para que Deus converta. E também tem uma coisa, que Deus possa levantar homens com decisões, né, como Daniel, disposto a dar a vida, né, mas não desistiu de orar, jejuar, se consagrar e buscar. E é através desses problemas que a igreja demonstra que é vitoriosa. E é isso que nós da igreja Deus é Espírito o fazemos. É orar e mostrar e demonstrar o poder de Deus através da oração, através do jejum, através da palavra, abençoando a casa das pessoas. Daqui a pouco nós vamos orar, abençoando sua casa, abençoando sua família, profetizando bênção e retirando esse mal, né, que tanto tem atingido a humanidade, e muitos irmãos mesmos estão dando lugar. Mas você entre nessa linha de pessoas que na realidade profetize, fale, ore, busque, cante, louve ao Senhor em nome de Jesus, né? A nossa igreja, graças a Deus, tanto na pandemia do ano passado, como nesta pandemia, nós cumprimos as ordens, porque nós somos, a Bíblia manda a gente obedecer às autoridades, nós cumprimos, mas nós nunca tivemos nenhum problema, graças a Deus. E nós não deixamos de ter os nossos cultos, nossos encontros, estamos fazendo de qualquer maneira. A igreja está sempre aberta, como hoje, por exemplo. Hoje nós vamos estar abertos. A igreja não está fechada. Se você quiser a igreja Deus é o Espírito, pode ir agora de manhã, né? Pode ir hoje às 18 horas, tem na live, tem alguém para atender, para orar por você. E se chegar uma autoridade, chegar a fiscalização, a gente também faz uma oração pelo... Já aconteceu de chegar a autoridade e ficar meia hora com a gente orando também assim, porque ele, rapaz, gostei tanto aqui, ninguém estava fazendo nada demais. Nós vamos orar pela família do governador, pela família das autoridades, dos militares que precisam de oração, pela família das pessoas da saúde que estão precisando muito das orações, não de palavras negativas, não de coisa ruim. Este é o papel da igreja Deus é Espírito. Boas novas, o evangelho do Senhor Jesus. Exatamente. Portanto, nós deixamos finalmente o seguinte recado neste texto: não se afaste da igreja, não fique fora da igreja, porque se uma brasa, pastor, fora do fogo, o que acontece com ela? Ela perde, se apaga, né? E tem muita gente que está se apagando espiritualmente. Ora, se a gente não estiver firme, conforme disse aqui, nos fortalecendo no Senhor... Pronto. Coloca nosso endereço aí, irmão. Se alguém quiser nos procurar, nosso telefone, tá bom? Em nome de Jesus, tá certo? Você também pode ouvir a Rádio Moriá, 24 horas no ar. Mas eu quero deixar aqui alguns exemplos para os irmãos que a igreja também não está parada. Nós, através da Rádio Moriá, no caso em Aracati, nós estamos fazendo um grande projeto de doações. A semana toda nós fazemos doações, inclusive alimentos, lá e também nas igrejas também. Nós também ajudamos esse trabalho, um trabalho que é bíblico, né? De a gente realmente socorrer aos necessitados e aqueles que têm precisado, nos procure. E você que pode ajudar, você que tem vontade, que tem prazer em servir, pode juntar a nós. Se você, pastor, eu gostaria de doar 10 cestas básicas, 20, 50, já aconteceu e nós fazemos doações a pessoas carentes. Só lhe dizer, na área do Janguru Sul, são 7 favelas, né? São 7 favelas em volta e a gente tem ajudado muitas pessoas, mas a carência é muito grande. E não é da agora que a gente acompanha isso, porque só faz mudar o tempo, né? As pessoas necessitam mesmo e é o trabalho da igreja. Então você quer nos ajudar? Vou dar também o nosso Pix. Se alguém agora é muito fácil transferir, né? O Pix da igreja é da igreja, tudo em nome da igreja. Deus é Espírito, né? A igreja estamos em construção, construindo lá em Iguatu agora um grande tempo, mesmo nesse período. Estamos construindo lá em Barreiras, compramos um terreno. Essa semana tivemos mandando ajuda para Copiara. Tururu também. Né? E agora essa semana nós vamos ao Tururu, tá certo? Já terça-feira vou estar no Tururu, fazendo umas reformas que precisam, nós não podemos parar. E na sede também nós continuamos trabalhando. A gente não para, a igreja não vai parar de jeito nenhum, nem parou. Estamos orando e trabalhando. Então está aí nosso Pix. Eu vou dizer, mas depois eu vou pedir para o irmão anotar. É o nosso CNPJ, 07 434 822 1000 _20. Vai aparecer aqui, né? Vai aparecer aqui no canto da televisão, tá aqui. Igreja Evangélica Deus é Espírito, e a gente agradece. Tem nossos WhatsApp, você pode mandar. Nós agradecemos a você que
tem vontade de ajudar, né? Você tem aí, por exemplo, a região de Aracati, nós estamos trabalhando para construir, para levantar um terreno grande para a gente fazer um projeto social grande, e tanto um projeto social como onde funcionar a igreja, o projeto social, a rádio, a TV, vão tudo funcionar num grande complexo, né? Ou seja, administrativo. Estamos procurando, não encontramos um local, porque tem que ser um local ideal, onde que vai funcionar toda essa organização, pregando a palavra de Deus. Nós vamos orar pela sua casa agora, vamos orar pela sua família, e eu quero profetizar a bênção na tua casa, saúde. Amém, Deus. Que o anjo de Deus acampe em volta da sua casa. Ore comigo. Deus, Pai amado, Tu sabes a sinceridade do nosso coração de fazer a Tua obra. Te pedimos, meu Pai, que abençoe todas as pessoas que nos assistem agora, essas famílias. Senhor, guarda essa pessoa dessa doença. Senhor, meu Deus, põe um anjo em volta desta casa, dessa família. Nos guarda onde a gente anda, Senhor. Meu Deus, olha para essa pessoa que perdeu também algum ente querido, está abatido, chateado, sem força, oprimido até, sem saber o que vai fazer da vida. Senhor, dá a direção que ele possa vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, dá lugar ao Espírito Santo. Amém. Oh Senhor, oh Espírito Santo, vem consolar. Eu sei que é muito difícil cada situação, a cada momento, Senhor. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus e não mudou. Senhor, renova a nossa fé, porque o que vence o mundo, Senhor, como diz o apóstolo Paulo, é a nossa fé. Nos renova a cada instante. Abençoa, meu Pai, os pastores que trabalham na Tua obra, como também a nossa autoridade no nosso país, Senhor. Seja da direita ou da esquerda, não interessa, meu Deus. Nós amamos independentemente. O Senhor nos ensinou a amar, a perdoar as pessoas. Nos dás a comunhão e a graça, é o Espírito Santo. Confirma a vitória pelo Teu poder e opera maravilhas de uma maneira extraordinária, abençoando, Senhor, a cada irmão, a cada membro que agora me assiste. Eu profetizo, Pai, na tua casa. Eu profetizo a unção de Deus na tua casa. Eu profetizo a presença do Espírito Santo. Eu profetizo o milagre na tua casa agora, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus esta semana, a tua vitória que tu está precisando. Esse que está passando necessidade, Senhor. Tem misericórdia, abre porta de emprego, Senhor. Confirma a tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, meus queridos, né? Deus abençoe. Oi. E no próxima semana nós estamos de volta, se assim Deus o permitir. Está aí nossos dados, você pode nos ouvir, nos assistir durante a semana também, nossos lives. E meu abraço e a paz do Senhor para todos, né, pastor? Deus abençoe. Amém. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história